feminismo destruiu profundamente a mente das mulheres, e a gente pode ver claramente essa condição através das publicações femininas nas redes sociais, porque a gente acaba encontrando nessas postagens uma dissonância entre o objeto de desejo e a crítica. E dentro desse, a gente ainda encontra uma dualidade, porque a crítica vai direto para a figura do homem. E o objeto de desejo é quem? É o homem. Então, existe esse conflito interno, a gente percebe o conflito interno das mulheres pelo natural, pelo normal, que seria a afetividade para a figura masculina, e o distúrbio, o transtorno a que ela foi levada pelo feminismo, que é a crítica para essa mesma figura que ela deseja. Dentro desse contexto, a mulher vai para o quê? Porque ela entra num estado paranoide, né? Praticamente uma neurose se instala. E ela vai para um hiperfoco naquela figura. E quando a mulher quando a mulher cria esse hiperfoco por causa da quebra, por causa da dor, por causa do sentimento, ela instala na mente dela uma hipernecessidade, não é só uma necessidade, porque a gente está falando aqui de transtorno mesmo. Então, ela cria uma hipernecessidade dessa figura, que é a figura masculina. Ela se joga para cima para se supervalorizar, porque ela está num estado doentio. E aí ela começa a trabalhar para desvalorizar, para criticar, para desvalidar o objeto de desejo dela. Ela quer, ela anseia excessivamente. Ela sempre vai para o hiperfoco, para a supersituação. A mente perde o equilíbrio e perde também a capacidade de discernimento, de análise do real. Então, nessa necessidade de se valorizar, ela vai para se supervalorizar e super desvalorizar o outro, e acaba, quando ela se joga para a necessidade, ela entra num estado de falta, de carência e de busca incessante. Mas veja bem, a condição das ações, né, do inimigo para a mente da pessoa. Como ela desvaloriza, descaracteriza, critica a figura que ela deseja, ela afasta essa figura. Ela não traz para perto a figura. Ela está hiper desejando, hiper querendo e, ao mesmo tempo, afastando e destruindo completamente a chance dela alcançar o objeto do seu hiperdesejo. Eu quero assistir com você um vídeo aqui, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a impulsionar essa mensagem, e através desse vídeo a gente vai ver essa dissonância e essa dualidade e esses conflitos que estão internalizados na mente das mulheres e que elas jogam nas redes sociais. É sobre essa moça aqui que eu quero falar com vocês e a gente fazer alguns apontamentos. Chegar na academia e tô tremenda. Acabei de ser assediada, né? Milésima vez. Olha só, deixa eu parar aqui para a gente falar sobre isso. Acabei de ser assediada pela milésima vez. A gente vai encontrar essa condição do exagero, né? Não só na fala, não é só ela estar com hipérbole ali na fala, exagerando, né? Só na fala, mas existe toda uma condição de teatralidade e dramaticidade que também são exageros, e nesse ponto a gente vai para a condição de que a gente está falando de pontos críticos, de transtornos, de distúrbios, de condições mentais que foram produzidas e que, independente de serem inconscientes, porque sim, a maioria das vezes são inconscientes, tanto que a gente vê essas mulheres
vindo para as redes sociais falar, como se elas estivessem certas e como se as outras pessoas todas não tivessem capacidade de uma interpretação da realidade, porque elas estão dentro dessa condição, com conflitos internos, com confusão mental, com dificuldade de dissociar a sua fantasia, o seu delírio da realidade. Isso não tira a responsabilidade pessoal, porque Deus nos dotou de capacidade, de discernimento, de inteligência, de interpretação da realidade. Principalmente nesse tempo, hoje, né? A gente tem muitas saídas porque a internet está mostrando para a gente. Então, esses fatores que a gente vê e analisa aqui ajudam a vida do homem e ajudam a vida da mulher, porque aí a gente passa a perceber onde a gente está errando, onde o inimigo está pegando a gente e a gente pode consertar. E vendo essas condições, a gente vê como que a atitude da serpente é completamente maligna, diabólica. Na minha vida. Eu cheguei, a minha perna tremendo. Eu cheguei a sair da academia assim. Eu tava só com top. E eu fechei. Porque eu já conheço como é a rua. Olha só, ela vai falar sobre o assé, sobre o abu, da parte do outro, por causa do olhar, e ela se mostra. Ela abre, quer dizer, no micro, que era lá a rua, a academia, tal, ela estava com medo, ela estava apavorada, porque tinha alguém olhando para ela tapada. Só que aqui ela faz questão de abrir e se mostrar. Isso, sabe, mostra aí talvez uma falta de percepção ou talvez uma intencionalidade da gente ver assim a questão do distúrbio, que é um ponto crítico, é muito perigoso, porque a pessoa diz que não quer ser olhada, mas se mostra. Percebe aí o ato falho nessa condição? Mas não adianta. Eu tô toda coberta. Olha só, outra condição. Ela vem para chamar a atenção para toda. Ela está ali mostrando o rosto, o tronco, mas parece que é pouco mostrar o tronco e o rosto. Ela vai chamar a atenção para todo o conjunto do corpo dela, inclusive, aqui, ó. Toda coberta. Aí, ó, ela dá uma viradinha para mostrar a traseira, para mostrar que ela tem conteúdo, o quanto ela tem quadril, o quanto ela tem bumbum, sabe? Se buscando essa hipervalorização do quanto ela é linda, poderosa, e nessa condição dela, dessa exaltação, essa hipervalorização que ela traz para si, olha só, ela desvaloriza a figura masculina e também desqualifica todas as outras mulheres, mais de 1000 vezes, todo dia. Não é? Quando coloca assim, todo dia a gente passa por isso, eu passo por isso. Então, o quanto ela é melhor, o quanto ela vale mais. Então, as outras mulheres são desqualificadas e os homens também são desqualificados. Somente aquela figura, aquela pessoa passa a ter valor e brilho nesse momento. Eu tô de calça, eu tô de casaco. Eu tô toda coberta. E eu ainda consigo ser assediada. Sim, a percepção que a gente tem é o reverso, muitas vezes, do que a pessoa vai mostrando. Porque ela não quer mostrar o quanto ela é incapaz, mas o quanto ela é capaz. Não é o quanto ela se vê ali pequena, mas é o quanto ela quer se mostrar grande. E nessa condição aí a gente vê que o abismo da baixo autoestima, que a pessoa vai se levando, ela vai se jogando cada vez mais para menos, vai se
diminuindo. A tentativa, o desejo é de se exaltar e de colocar a sua figura com muito valor. Só que no interior, no inconsciente dela, ela vai se tornando cada vez mais dependente da figura masculina e mais incapacitada, mais com hiperfoco na figura masculina, mais dependente de afeto, de carinho, mais ela aumenta a necessidade pelo objeto de desejo, que é a figura masculina. A gente não consegue não ter reação, né? Quando eu era menor e eu era sediada indo pro cursinho. Não, quando eu era mais nova. Eu ia sozinha, eu lembro, a minha mãe cansava de eu voltar pra casa pra tomar banho e trocar de roupa, porque eu não aguentava mais usar roupa que usaram pra me assediar na rua. Olha só o tamanho do exagero. Então você vê que todos os gestos dela ali, todos são voltados para o hiper, né? Para o exagero. Mas aí ela ia sozinha para o cursinho e a mãe dela cansou. Olha só, porque ela chegava em casa para tomar banho e tirar a roupa, sabe? Ela tinha terror, né? Era uma monstruosidade que se fazia. Então a gente percebe ali, olha, isso realmente, esses pontos críticos que a gente está levantando aqui, são bem perigosos, porque são transtornos, distúrbios. A gente percebe, depois eu vou falar sobre os traços de personalidade que a gente percebe em toda essa exposição, né, nessa postagem dessa moça, nesse vídeo. Ai, dá uma raiva tão grande. E você não consegue reagir na hora. Você não consegue. Eu até olhei pra pessoa, não entendi. Eu falei, você me conhece e tal? Ele não. Vem cá. Ai. Então, eu até olhei, dá a percepção de que a pessoa estava olhando de alguma certa distância, que dava para ouvir a voz, e ela interagiu, quer dizer, você está aterrorizada, você está com asco, você está com nojo, mas você vai interagir com aquela pessoa. Horrível, sabe? Eu tenho um taser que eu ando para minha proteção. Ele tá até descarregado porque eu não uso há muito tempo. Eu voltei pra casa, eu peguei o taser e eu fui atrás, mas eu não achei mais ele. Olha só, eu tenho um taser para minha proteção, mas ele está descarregado. Opa, peraí. Se realmente essa situação é mais de 1000 vezes, é todo dia a gente passa por isso, como que esse taser estava descarregado? Então, você tem um taser, você adquire algo para poder você evitar essa situação de horror e de perigo constante. É perigo, ela está colocando pelos gestos dela, pela fala, o quanto isso é monstruoso e terrível. Mas você não usa, e além de você não usar, não é? Fica guardado ali, está guardado e descarregado, quer dizer, nem numa emergência, se surgisse, você poderia dentro da sua casa usar, porque tem muito tempo que eu não uso. Tá? Você já usou alguma vez em alguém? Ou você já saiu usando isso? Então, se tem muito tempo que eu não uso, o quanto realmente 1000 vezes e o tempo todo e todo o dia. E daí, outra condição, assim, um ato falho terrível. Ela pegou o negócio descarregado. Qual o objetivo? Qual o valor dela sair com esse objeto descarregado para procurar o cara? Ela foi procurar a pessoa. Onde que estava essa pessoa? Estava na academia? Estava na rua? Aí ela saiu com isso descarregado. Para quê? Se ela encontrasse a pessoa com isso descarregado, o que ela ia fazer? Ela ia mostrar, ó, eu tenho um taser. Não dá para entender. A sensação de impotência é muito, muito ruim. Não, aqui é uma tentativa e é essa sensação imediata e midiática
de você se sentir valorizada, se sentir importante. Só que no seu inconsciente você está se sentindo um bagaço. Você está acabando com a sua autoestima. Então, esse tipo de conduta não pode existir nem brincando, nem fantasiando. Eu tô toda coberta. Eu tô toda coberta. Olha lá, vai mostrar até o pé agora. Para mostrar esse quadril dela, a coxa, porque ela acha muito bonito e muito importante. Então, ela está sentada, ela tem de levantar para mostrar essa parte que ela acha que é mais importante do que o rosto, que o tronco. Ela tem de chamar a atenção para isso. De tênis. Ainda conseguem assediar a gente em qualquer lugar. Meu Deus, que loucura. Gente, essas condições a gente não pode desprezar, que realmente exista o perigo, ele existe, bem como existe também mais de 80% de denúncias falsas, chegando ao percentual de resolução de 5 a 8%. Então, quando a gente percebe o percentual de resolução, vai para 95%, 98%, aí a gente entende o que significa mais de 80%. Que loucura. É muito difícil. Eu sei que tem gente que passa muita coisa pior, eu sei. Eu não tô comparando. Não tô comparando. Eu só tô dizendo que é um inferno. Se assediada todo dia, eu já vou assim, pra prevenir. Mas não previne, sabe? Não previne de tocarem na gente, de passarem perto, de sabe, passarem assim pela gente, de chamarem. Me desculpem o desabafo, me desculpem, é só... Ai, nem sei, só... É horrível. É horrível. A gente fica assim, é só isso, desculpem. Os maiores pontos críticos dessa condição são os transtornos e os distúrbios, porque há muita característica de transtorno de personalidade histriônica e narcisista também, porque é muita dramaticidade, é muita teatralidade, traz muito, não é, a atenção para si mesmo, uma necessidade de muita atenção e de muita aprovação, uma busca incessante por validação e por valorização. Essas condições são terríveis, não é? Porque leva só para o quê? Para o afastamento da figura masculina e da figura feminina, ao desamparo de homem e de mulher. Essa é a condição que o feminismo cria para homem e para mulher. É isolar, sabe? Afastar completamente. E no caso da mulher, por causa da mentalidade, porque foi aí a brecha que a serpente achou para atuar na vida da mulher, a fragilidade da mente ainda incapacita, torna a mulher, tanto cognitivamente, que aí vem para o físico, vai para a moral da mulher, que também se torna incapaz, né, uma moral fora do normal, incapacita espiritualmente essa mulher, tirando o discernimento entre o real e imaginário, o certo e o errado, o bom e o ruim, o amor e a perversidade, porque muito pior, não é, que o amor e o não gostar, o odiar, a raiva, é a perversidade a que as mulheres são levadas. E isso é incapacitação social, porque mentalmente ela é incapaz, ela se torna dependente e incapacitada de crescer, de se desenvolver, de avançar, de cuidar de si mesma, passa a depender de cuidados de outro. A mulher foi criada por Deus e é bom demais você ser apreciada por si mesma, apreciada por uma amiga, apreciada socialmente, você saber que você está saindo e que você não está pior do que os outros,
Isso leva você a um estado de estar bem e também de bem-estar. E esse estado gera na gente condições de fortalecimento emocional, da gente cada vez mais tomar posse dessas condições positivas. A minha mãe cuidava muito, a minha mãe chamava a atenção da gente sem falar alto, porque ela cultivou isso, ela cuidou disso na vida dela. Isso era belo, isso era agradável. Todas as vezes que eu me altero, eu tenho vergonha de mim. Minha mãe já faleceu, mas eu me lembro dela e eu sinto vergonha dela, ela não estando mais aqui, porque ela cuidou de 7 filhos, eu só de 2. Então, muito mais eu deveria ser aquela mulher que sabia cuidar de coisas pequenas, porque ela falava, repetia muito isso: quem não cuida de coisas pequenas não faz coisas grandes. A gente simplesmente não faz. Então, o feminismo, ele tira da mulher toda a capacidade de cuidar de coisas comuns, como ser apreciada. Você acha mesmo que as mulheres não gostam de serem apreciadas? Se essa moça aqui não está gostando, porque a maioria das vezes é ser apreciado. E se há um perigo, o que a gente faz? Vai para uma delegacia imediatamente. Não vai pegar um taser descarregado e vai sair numa situação de perigo, porque aí já é uma condição de buscar forças maiores. Olha, para você que é mulher, você acha mesmo que as mulheres estão dentro desse padrão aí, que os homens são tão, não é, medonhos e terríveis? Tem tanto homem porco e nojento desse jeito na sociedade, que você não pode sair, que eles estão lá babando, arrastando a língua pelo chão afora, onde você passa? As mulheres não gostam de ser apreciadas? Deixa aqui seu comentário. E se você é homem, o que você percebe num vídeo como esse? O que você me diz sobre esse tipo de vídeo e esse tipo de percepção feminina? Deixa aqui nos comentários e não saia daqui sem conhecer os meus livros. Esse material, eu tenho certeza que ele vai abrir a sua mente ainda mais para múltiplos fatores sociais que você ainda não havia percebido, e vai te levar para dentro da palavra de Deus e te mostrar a ordem de Deus, como que Deus criou, organizou e instituiu princípios espirituais em torno da figura masculina, para que ele organizasse, ordenasse todo esse reino de Deus aqui na face da terra. E além dos livros, ainda temos 2 treinamentos no Seja Membro, para você ainda ampliar mais e fortalecer, cristalizar mais esse conhecimento, entendendo ainda melhor dentro da palavra de Deus. Fora os 2 treinamentos, no Seja Membro tem vários vídeos da atualidade, tem PDFs, vários, sobre as principais dores masculinas. Vai lá, conhece esse material e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.